Pronto, Atos, não foi? Joia, Atos capítulo 2, versículo 38 a 41. Meus irmãos, a maior dificuldade hoje, principalmente na nossa igreja presbiteriana, e a gente tem que lutar para isso, é voltar a falar da palavra, a evangelização. Nesses anos que se passaram, a igreja presbiteriana tem se calado demais em relação à evangelização. Tem se calado ao ponto de deixarmos de falar nas praças, nas ruas, nas casas, no trabalho, na escola, e onde quer que um crente esteja lá, nós estamos calados demais. É difícil hoje ver um crente presbiteriano pregando em uma praça, em um ônibus, ou até mesmo batendo de casa em casa, como era antigamente, para pregar o evangelho. Nós queremos vir ouvir o evangelho no templo e somente no templo. Esquecemos de pregar esse evangelho. Graças a Deus que o Senhor tem colocado alguns que têm este ministério de pregar o evangelho em determinado lugar. Mas a maioria hoje dos irmãos, eles estão calados e não conseguem então pregar o evangelho. Não por falta de vida, não por falta de alimento, porque nós recebemos alimento toda semana. Bom alimento, uma boa teologia, uma boa palavra, mas nós esquecemos de não só nos nutrir, mas também de nutrir outra pessoa através da pregação do evangelho. E precisamos voltar a isso, voltar a essa prática de pregar o evangelho. Em Atos, no capítulo 2, versículo 38 a 41, Pedro então responde à multidão, depois de fazer um grande sermão, um sermão que impactou algumas vidas e muita gente ali, ouvindo o evangelho, foi impactado pelo evangelho ali. Pedro, então, respondendo à indagação dos irmãos, o que é que vamos fazer agora? Pedro, então, responde, a resposta de Pedro é o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Após o sermão poderoso de Pedro, a multidão compungida de coração, isso está narrado em Atos capítulo 2, 37, que diz o seguinte, Atos 2, 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então? Essa é a pergunta crucial depois de ouvir o evangelho. Precisamos falar do evangelho, mas a pergunta no coração daquele que ouve o evangelho é o seguinte: o que faremos agora? Qual é a nossa atitude agora, depois de ouvir esta palavra do Senhor? Por isso essa palavra tem que ser pregada, para que possamos então levar Cristo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e poder então dobrar o número daqueles que aqui estão, para que então o Senhor possa ser glorificado e exaltado em todos os lugares. Bom, precisamos entender um pouco o texto. A primeira resposta de Pedro, a primeira coisa que Pedro fala é: arrependei-vos. Hendrickson, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, ele enfatiza que o arrependimento aqui não é apenas um remorso ou tristeza pelo pecado de uma mudança radical de mente e coração, uma conversão genuína de Deus, é um reconhecimento da culpa e voltar-se para Cristo com fé. A primeira recomendação de Pedro, depois de ouvir o sermão, de ouvir que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, ele diz: arrependei-vos. E ele diz, quando ele fala isso, ele diz, é o reconhecimento que o homem é pecador, que o homem precisa de Cristo para arrependimento da sua vida.
é reconhecimento que nós não somos nada, que nós passamos sem Cristo de um trapo de imundícia, que sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum, que sem Cristo nós não somos nada, e continuaremos ainda no lamaçal do pecado. É o reconhecimento que somente Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. O arrependimento gera no coração do homem a resposta de buscar ao Senhor. Por isso que a palavra diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque é exatamente esse arrependimento que faz com que possamos chegar ao Senhor e reconhecer que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Somente Cristo, através dele. Por isso Pedro responde, e a primeira resposta de Pedro é o quê? Arrependei-vos. Quando então ouviu o evangelho, quando você for pregar o evangelho para alguém, e alguém então perguntar a você, dizendo o seguinte: olha, o que faremos agora? Você vai dizer: arrependei-vos. Reconheça que você precisa de Cristo, que o homem sem Cristo não é nada, que o homem sem Cristo está caminhando ainda para a escuridão da morte do inferno, que o homem sem Cristo não pode viver nos céus, que o homem sem Cristo não tem um lugar preparado para o Senhor, porque quando ele foi o assunto aos céus, ele disse: olha, eu irei, mas vos prepararei lugar, porque onde eu estiver, vós estás também. Mas o primeiro passo é se arrepender. O arrependimento gera não um desvio, mas uma volta para trás, um retorno para Cristo. O homem que estava desenfreado em busca de tantas coisas deste mundo, ele olha e vê que o caminho que ele está seguindo não é um caminho bom, que vai gerar morte. Então ele para imediatamente e retorna para o Criador. Assim é o arrependimento dos nossos corações. Tem que haver este arrependimento para que possamos então voltar atrás. Mas o texto continua, e Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus. Logo depois do arrependimento, o apóstolo Pedro vai dizer: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo aqui, neste ponto, é um sinal externo e visível da fé e do arrependimento. É um ato de identificação com Cristo, é uma morte e ressurreição, simbolizando a purificação dos pecados e o início de uma nova vida. A expressão onde diz em nome de Jesus indica que o batismo é realizado com autoridade e poder de Cristo, e aquele que é o centro da fé cristã. Portanto, logo depois do reconhecimento do homem, que ele não é nada sem Cristo, que ele não vai a lugar nenhum sem Cristo, agora o homem então se batiza. E o batismo então, ele mostra para que todos possam ver que esta pessoa não é mais aquele que estava caminhando para uma direção que não tinha caminho de vida, mas caminho de morte. Agora, todos verão, todos contemplarão e todos olharão para ele, e então verão que ele se arrependeu, e agora ele volta para o Senhor. Publicamente, ele diz, não somente ao seu próprio coração, mas diz também àqueles que podem ver que Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida. E é exatamente pelo batismo, que é um sinal visível então, tá certo? Ou para que todos creiam que realmente Jesus Cristo, Ele é o Senhor.
O apóstolo Pedro continua